No dia 13 de junho, nós tivemos em Belém do Pará uma celebração por conta dos 108 anos da Assembleia de Deus no Brasil. E essa celebração contou também com a presença do presidente Bolsonaro. E foi algo muito interessante e curioso, podemos dizer assim, porque esse evento teve áreas de comício. Se fosse feito há alguns anos, quando os comícios eram permitidos, os showmícios eram permitidos, foi exatamente o que nós tínhamos no passado. Vou deixar o link aqui na descrição. E é uma questão muito interessante porque o pastor, que antes de Bolsonaro dar o discurso, nós tínhamos um pastor que estava ali organizando o evento, estava conduzindo a celebração, e primeiro eles começam a falar de Deus, começam a orar por Bolsonaro, tem um momento lá de 1 minuto de silêncio, onde as pessoas, cada um de modo individual, faz uma bênção, faz uma prece, uma oração para Bolsonaro, e depois é muito falado da questão da corrupção no Brasil, do esforço de Bolsonaro, e em seguida entra 3 cantoras com vozes muito bonitas e começam a entoar cânticos, fazendo alusão ao hino nacional. Aparentemente elas começam a cantar o hino nacional, mas aí elas começam a colocar trechos novos no hino, adaptações, e aí elas fazem um canto de louvor, quase como um exorcismo, porque elas exorcizam a violência, a prostituição, a corrupção, os males do Brasil, eles exorcizaram com aquela música. E no fundo a bandeira nacional, e em determinado momento surge uma bandeira do Brasil cobrindo parcialmente a plateia, como se fosse aqueles bandeirões de estádio de futebol. Uma música muito pulsante e com uma energia muito lá em cima, que desperta as pessoas, que levanta a adrenalina. E depois, logo em seguida que nós tivemos esse show, a Bolsonaro veio e começou a discursar. Veja o link do vídeo está aqui na descrição. Um discurso onde ele acena novamente para a comunidade evangélica, reforça as dificuldades que ele está tendo no governo, reforça os seus compromissos de campanha, mostra na sua mão Deus, família e Brasil, como ele apresentou no Jornal Nacional, e aí ele faz aceno para Sérgio Moro. E na hora que Bolsonaro fala o nome de Moro, Moro é ovacionado por todos que estavam ali presentes, um modo muito energético, muito barulhento, na hora que Moro ele é ovacionado pelos fiéis ali. E Bolsonaro ele está fazendo um discurso mais religioso, porque ele tem ali seus 35% de aprovação, pelo que tem sido mostrado nas últimas pesquisas. E eu já venho falando há muito tempo que a comunidade evangélica ela é muito importante e essencial para que Bolsonaro mantenha sua aprovação ali na casa dos 30%, 35%. Com esse percentual, ele vai tranquilamente tocar o país até o final do mandato. É claro que é a aprovação mais baixa de todos os presidentes no primeiro mandato, mas ele consegue, com essa porcentagem, ficar os 4 anos de governo tranquilamente. E para manter esse povo fiel a ele, o discurso religioso tem sido uma tona. Então muitas pessoas falam que Bolsonaro é um enviado por Deus, que Bolsonaro não tem Messias à toa, que Deus enviou Bolsonaro para o Brasil porque ele irá quase como redimir os pecados do nosso país, irá limpar o país da corrupção, dos males, a corrupção, a violência, enfim. E quando você coloca esse discurso religioso, isso é perigoso porque você acaba tirando o componente racional e colocando na cabeça das pessoas um componente irracional. Porque se Bolsonaro é um enviado por Deus, nós não podemos questionar as ações dele. Porque ao questionar Bolsonaro, estaremos questionando diretamente a Deus, e Deus é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe o que faz, então Bolsonaro sabe o que está fazendo porque ele é um enviado por Deus. Então ele tem um aceno muito forte a essa comunidade evangélica. E olha só que interessante, saiu hoje, na terça-feira, no painel da Mônica Bergamo, bancada evangélica vai apoiar Moro de forma incondicional. O pastor Marco Feliciano, que é deputado do Podemos, disse que ele está blindado por nós, ou seja, Sérgio Moro está blindado pela bancada evangélica. Na quarta, olha só esse outro trecho. Na quarta, dia 12, cerca de 30 parlamentares evangélicos se encontraram com Moro. Fizemos uma oração e abençoamos a vida dele. Pedimos que Deus dê tranquilidade ao ministro, diz o pastor Marco Feliciano. Então, além de ter o componente religioso também com Bolsonaro, a comunidade evangélica começa a blindar Sérgio Moro. E você sabe que é uma comunidade... os evangélicos são politicamente pessoas muito importantes e poderosas, porque a partir de 2020, possivelmente, os evangélicos vão ser oficializados como a religião predominante no nosso país, porque em 2020 nós vamos ter o censo do IBGE e o último censo ocorreu somente em 2010. E ocorreu em 2010, lá já no longínquo 2010.
E nesse evento que nós tivemos em Belém do Pará, para a celebração dos 108 anos da Assembleia de Deus, Sérgio Moro compareceu junto com Bolsonaro e Marco Feliciano. E por que Sérgio Moro estaria nessa celebração evangélica junto com Bolsonaro, sendo que Moro é ministro da Justiça? E por que Moro esteve junto com Bolsonaro no dia 12 na comemoração na Marinha da Batalha de Riachuelo, e também à noite Moro esteve com Bolsonaro para acompanhar o jogo do Flamengo, onde os dois vestiram a camisa do Flamengo? É muito parecido com um ambiente de campanha. E se você achou isso, você está certo. Porque Bolsonaro ele quer estar num constante clima de campanha. Porque na campanha eleitoral você tem disputas. E Bolsonaro ele quer a disputa. Bolsonaro anseia pela disputa. Em todos os seus anos que ele foi deputado federal do Baixo Clero, os momentos que Bolsonaro ganhou Ibope, que ele teve projeção nacional, foram justamente os momentos onde ele teve conflitos com Jean Willis, onde ambos se beneficiaram desse antagonismo, conflitos com a Maria do Rosário, conflitos com o CQC. Quando Bolsonaro teve conflito, ele se destacava. Em 2014, ele finalmente deixou de ser ali um sindicalista dos militares para ser um representante de uma parcela da nação, tanto que ele foi eleito o deputado federal com maior quantidade de votos no Rio de Janeiro. E agora, como presidente, ele só sabe existir no conflito. Então por isso que eu falo, Bolsonaro ele é um líder bonapartista, ele quer destruir as coisas, ele quer destruir para depois reconstruir. Mas eu não sei se Bolsonaro ele tem algum plano, algum projeto para reconstruir. Na verdade eu acho que ele não quer reconstruir nada, o que ele quer mesmo é o conflito, porque esse é um ambiente onde ele se sente bem e é um ambiente onde ele quer estar. Ele e o seu exército evangélico de pessoas, de fiéis religiosos que o seguem para onde ele for, muito parecido com o que ocorreu no Irã com o Ayatollah Khomeini. Então esse é Bolsonaro. Ele quer destruir. O que ele vai construir? E o que ele vai construir no lugar? Eu não sei, nós precisamos esperar. E por que Bolsonaro agora ele está andando para cima e para baixo com o Sérgio Moro da mesma forma como ele andava com o Hélio Bolsonaro? Lembra no começo o Hélio Bolsonaro, aquele deputado que era aquele deputado negro que ficou andando sempre com Bolsonaro para Bolsonaro dizer que não é racista? Então, essa figura foi substituída pelo Sérgio Moro. Sérgio Moro está andando para cima e para baixo. E existem duas possibilidades e eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês. A primeira delas é que Bolsonaro está vendo em Moro um sucessor em potencial, não para 22, mas para 2026. E toda essa situação todos esses vazamentos que foram promovidos pelo The Intercept Brasil acabaram por minar politicamente Moro. Então Bolsonaro já não olha mais para Moro como sendo um adversário político para 22. Então ele pode andar com Moro tranquilamente e forjar a sucessão em 2026. Esse é um caminho que é uma possibilidade que eu vejo e deixa aqui nos comentários o que você acha. Mas nós temos a segunda possibilidade, que aí eu também preciso da opinião de vocês aqui nos comentários. Essa segunda possibilidade eu construo baseado que Bolsonaro não está nem aí para Sérgio Moro. E ele só está andando com Sérgio Moro porque com Sérgio Moro ele pode ter o conflito. E por quê? Qual é o conflito? Agora Sérgio Moro está sendo bombardeado por diversas frentes, tanto por juristas, pelo STF, pela população, pela oposição, pelo PT, por Lula, pelo Glenn Greenwald, que está divulgando as mensagens vazadas entre ele e o Deltan Dallagnol. E agora, como o Sérgio Moro está no epicentro, está sendo muito combatido, Bolsonaro olha e enxerga em Moro uma possibilidade de ter um conflito de verdade. Porque essa história de combater o comunista ficou lá nos anos 80, ninguém mais fala de comunismo, o comunismo nunca existiu, e essa história de comunistas ficou lá nos anos 80. A nossa geração já passou a nostalgia dos anos 80, agora são os anos 90. E uma hora ou outra essa história de ficar combatendo comunistas iria dar em água. Só que Bolsonaro vislumbra uma possibilidade nesses vazamentos do Intercept Brasil em ter de fato um inimigo entre aspas, real, porque não há cara, não há rosto desse inimigo. E ainda mais com todo o burburinho que foi levantado e também com a possibilidade que foi levantada pelo próprio Ciro Gomes de terem forças e agentes internacionais que participaram da invasão aos celulares do Sérgio Moro, do Dallagnol e de outras pessoas do Ministério Público. E há pessoas que até falam em um esquema russo, em participação da Rússia. E aí, para Bolsonaro, seria toda a coqueluche. Ele poderia falar que russos comunistas da antiga União Soviética estariam conspirando para derrubar o seu governo, conspirando
contra o seu governo. E aí sim ele teria um super inimigo pautado em uma super teoria da conspiração para poder confrontar, para poder se degladiar. E assim Bolsonaro teria o seu tão esperado inimigo. Porque Bolsonaro tenta combater comunistas, comunistas não existem. Não existem. Bolsonaro tentou combater o seu próprio governo criando polêmicas, mas uma hora ou outra essas polêmicas iriam acabar, esses conflitos iriam acabar, ou por bem ou por mal, com todo o governo vindo abaixo. Bolsonaro tentou combater Lula, mas Lula já está preso. O Bolsonaro tentou combater a oposição, mas a oposição não existe mais. A oposição está completamente desarticulada. Então agora surge de fato um inimigo que Bolsonaro pode combater. Então é por isso que Bolsonaro abraça Sérgio Moro para, ao abraçar Moro, poder combater esse combate que ele tanto quer, que ele tanto almeja. Mas essas são as duas possibilidades. Qual você acha que é mais crível? Qual, na sua opinião, que mais faz sentido? Bolsonaro olha em Sérgio Moro como um sucessor ou Bolsonaro olha para Sérgio Moro como sendo alguém que pode prover a ele um conflito que de fato ele possa batalhar? Ou pode ser as duas? Deixe aqui nos comentários se você gostou da análise, compartilhe com os amigos, vamos fortalecer essa corrente aqui do canal do Professor Leonardo. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.